No silêncio da noite, vozes sussurram histórias que poucos têm coragem de ouvir. Eu sou a Vi e este é o Vida Além, o lugar onde o medo encontra você. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e se você tem alguma história sobrenatural, me envia no meu e-mail que está na descrição do vídeo. E a lenda que eu vim ler hoje é a lenda do chamado pelo nome. O medo de ouvir seu nome no escuro. Existe um medo quase universal. Ouvir alguém chamar o seu nome quando não há ninguém por perto. Não é um grito, não é um sussurro comum. É a sua voz sendo chamada com perfeição, no tom exato de alguém que você conhece, mas não deveria estar ali. A lenda do chamado pelo nome atravessa gerações, regiões e culturas sempre com a mesma regra silenciosa. Nunca responda quando ouvir seu nome e estiver sozinho. Essa lenda não tem um autor nem um local único de nascimento. Ela surge de forma semelhante em zonas rurais do Brasil, comunidades indígenas, vilas antigas do interior, relatos urbanos modernos, tradições africanas e europeias adaptadas. Antigamente, acreditava-se que nomes carregam a essência da alma. Saber o nome de alguém era ter poder espiritual sobre essa pessoa. Por isso, espíritos, entidades e coisas sem nome precisariam chamar o seu nome para criar um vínculo. O que é o chamado pelo nome? Segundo a lenda, o chamado pode vir de uma voz conhecida, pai, mãe, avó, amigo, filho, uma voz suave e calma, às vezes distante, às vezes ao pé do ouvido. Nunca é um grito, nunca chama duas vezes seguidas, nunca aparece imediatamente. Ele testa a sua curiosidade. O primeiro chamado. Era noite fechada quando Ana ficou sozinha em casa. A energia havia caído e o silêncio parecia pesado, quase vivo. Enquanto tentava dormir, ouviu claramente: Ana? A voz era da mãe, mas a mãe havia morrido há 3 anos. Ana sentou-se na cama, o coração acelerado. Pensou que fosse imaginação. Fechou os olhos. Minutos depois, Ana, vem aqui. Agora a voz vinha do corredor. O medo tomou conta. Ana lembrou do que a avó dizia: se alguém chamar seu nome e você estiver sozinho, não responda. Ela ficou imóvel, prendeu a respiração, o silêncio voltou. Mas, ao amanhecer, encontrou marcas de pés descalços no chão da casa. Os pés iam até a porta do quarto e paravam ali. Regras da lenda segundo relatos. Quem estuda ou já ouviu falar do chamado pelo nome conhece algumas regras não escritas. Nunca responda, nunca diga quem é, nunca siga a voz, nunca abra portas ou janelas, nunca pronuncie o nome de volta. Dizem que quem responde equivale a permitir a entrada. O que acontece com quem responde? Os relatos variam, mas seguem um padrão sombrio. Pessoas que desaparecem, pessoas que adoecem sem explicação, mudança de comportamento, sonhos repetitivos com a voz, sensação constante de estar sendo observada. Pessoas que passam a ouvir o chamado com mais frequência. Alguns nunca mais foram vistos. Outros dizem que não foram levados fisicamente, mas algo ficou com eles. O chamado na estrada. Um caminhoneiro dirigia de madrugada quando ouviu pelo rádio: Carlos? O rádio estava desligado. Ele respondeu por instinto: quem está falando? A partir daquela noite,
Carlos nunca mais conseguiu dirigir sozinho. Sempre sentia alguém no banco do passageiro. Sempre ouvia seu nome, mesmo em estradas vazias. A voz da criança. Uma mulher ouvia a voz do filho chamando do quintal. O problema? O filho dormia no quarto ao lado. Ela ignorou a primeira vez. Na segunda noite, ouviu passos. Na terceira, ouviu risadas. Na quarta noite, a voz disse: "Mamãe, abre a porta." Ela nunca abriu. Na manhã seguinte, encontrou pegadas pequenas, mas nenhuma criança morava ali. Interpretações psicológicas. Alguns dizem que é alucinação auditiva, medo do silêncio, cansaço extremo, trauma emocional. Mas há um detalhe inquietante. Pessoas diferentes relatam as mesmas regras, as mesmas consequências e o mesmo tipo de voz, mesmo sem se conhecerem. Para o sobrenatural, o chamado pelo nome pode ser espíritos obsessores, entidades que se alimentam de atenção, algo que imita vozes humanas, presenças que precisam ser convidadas, ecos de mortos que não aceitaram partir. Algumas culturas acreditam que responder é reconhecer a presença, e isso cria um laço. Como se proteger segundo a tradição? Ignore completamente. Reze mentalmente sem falar. Pense em algo vivo, uma planta, o sol, a água. Evite pronunciar nomes à noite. Nunca chame alguém no escuro pelo nome completo. Se um dia, no meio da noite, quando tudo estiver quieto demais, alguém chamar o seu nome, lembre-se: nem toda voz que nos chama quer ser vista. E essa foi a lenda O Chamado pelo Nome. Inscreva-se no canal, deixe seu like e se você tem alguma história sobrenatural, me envie no meu e-mail que está na descrição do vídeo. Até a próxima! Tchau!